Sabe quando a gente faz um pedido baixinho, quase sem jeito, achando que não tem a menor importância? E se um pedido desses, feito no meio de um caos, fosse atendido de um jeito tão, mas tão surpreendente que fizesse a gente repensar tudo? A história de hoje é sobre um encontro inesperado em Paris que mostra exatamente isso. Como os pedidos mais banais podem carregar as respostas mais profundas. Bom, vamos lá, vamos montar essa cena. Pensa num domingo de inverno, cinzento, chuvoso, e o aeroporto de Paris está como? Lotado. É aquele ambiente caótico, sabe? Barulho por todo lado, gente correndo, aquela sensação de cansaço e de que você é só mais um no meio da multidão, só esperando a vida acontecer. E no meio dessa muvuca toda, em janeiro de 2006, está o nosso personagem principal, um professor universitário brasileiro. Ele está voltando para casa depois de dar uns cursos na França. E claro, está exausto, só querendo que o tempo voe. E para ajudar, ele tem uma escala de várias horas pela frente. Horas e horas. Num aeroporto lotado. Tudo o que ele queria era um jeito de acelerar o relógio. E é nesse misto de cansaço e tédio que surge um pensamento, um pedido silencioso. E é aqui que a história começa de verdade. Diante daquela espera que parecia não ter fim, o professor faz uma oração. Mas não uma oração qualquer, uma bem específica, quase um capricho. Que ele mesmo na hora achou meio boba, pequena demais. E o que seria uma oração banal? É aquele pedido que a gente faz quase com vergonha, né? Não é um pedido desesperado por saúde ou pela paz mundial. É algo pequeno, pessoal, talvez até um pouco egoísta. No caso dele, foi pedir para encontrar algum amigo antigo da época de estudante, só para ter com quem conversar e passar o tempo. E foi mais ou menos assim que ele orou. Quase se desculpando, sabe? Ele se sentiu envergonhado por pedir algo tão trivial. Chegou a especificar ainda mais. Se pudesse escolher, queria muito encontrar uma amiga em particular. Mas, na mesma hora, ele pensou na improbabilidade daquilo e meio que se retratou. Mas o que acontece em seguida é o que transforma essa história completamente. Depois de se sentir meio bobo por ter feito aquele pedido, ele decide que o melhor a fazer é, achar um lugar para sentar e ler um livro. E ele anda para os saguões por quase uma hora, olhando para o rosto das pessoas, procurando alguém conhecido, mas nada. O aeroporto é gigante. Cansado da busca que não deu em nada, ele desiste, compra um livro e agora a missão era outra: achar um único lugar para sentar. E aqui vem o inacreditável. Ele finalmente acha 2 cadeiras vagas num cantinho. Mal se senta, uma senhora vem e ocupa o lugar do lado. E logo atrás dela, quem vinha? A mesmíssima amiga que ele tinha mencionado na oração, com o marido e a filhinha no colo. A senhora era a sogra dela que estava ali se despedindo, prestes a embarcar. A reação dele na hora não foi só de alegria não, foi de choque. Um choque profundo. Ele ficou ali, conversando com a amiga, com a família dela, mas por dentro a cabeça dele estava a mil. O capricho dele, o pedido que ele mesmo julgou banal, tinha sido atendido, de forma literal e imediata. Então, a pergunta que não queria calar na mente dele era: por quê? Por que essa oração? Porque é um pedido tão pequeno que ele mesmo chamou de egoísta, foi respondido de um jeito tão direto, enquanto outras orações, muito mais importantes, muito mais desesperadas, pareciam se perder no silêncio. E é aqui que a história ganha uma camada bem mais profunda e até dolorosa. Naquele mesmo ano, poucos meses depois desse encontro em Paris, o pai do professor faleceu. Ele lutou por anos contra uma doença degenerativa e o filho, claro, orou. Orou muito de forma angustiada, pedindo pela cura do pai. E a resposta que ele sentiu que recebeu foi um não. Como é que se concilia um sim tão claro para um capricho e um não tão definitivo para uma dor tão grande? Aquele período da doença do pai foi terrivelmente difícil. As orações pareciam bater no teto e voltar. Ele sentiu um distanciamento, sabe? Uma sensação de que Deus estava indiferente ao sofrimento dele, o que tornava tudo ainda mais pesado. E essa percepção dele é o ponto-chave. O que mais tirava sua paz não era nem a doença em si, por mais terrível que fosse, mas a sensação de abandono. A sensação de que suas preces mais importantes, mais sinceras, não estavam sendo ouvidas. Foi só depois, ao lembrar da experiência no aeroporto, daquele sim tão inesperado, que a perspectiva dele começou a mudar. Ele começou a pensar que talvez existisse uma lógica muito maior por trás de tudo, uma que ele simplesmente não conseguia alcançar. E este versículo bíblico de Isaías se tornou central para ele. A ideia de que os caminhos e pensamentos de Deus operam numa escala que vai muito além da nossa compreensão. Isso não eliminava a dor, claro, mas dava um novo jeito de olhar para ela. E aqui está a grande virada de chave, a grande revelação.
O encontro no aeroporto não foi um mero capricho atendido. Foi um sinal. Foi a forma de Deus dizer: eu estou ouvindo. Se eu ouço este seu pequeno pedido, pode ter certeza absoluta de que eu também ouço seus maiores clamores, suas dores mais profundas. A resposta ser não significava que a oração não tinha sido ouvida. No fim das contas, a lição que ficou dessa jornada não foi sobre ter orações respondidas com um sim ou com um não. Foi sobre algo muito mais fundamental. E essa conclusão é de uma força imensa. A oração deixou de ser uma ferramenta para tentar evitar o sofrimento e se tornou a garantia de companhia durante o sofrimento. A certeza de que mesmo nos momentos mais escuros, mesmo quando a resposta é um não que dói na alma, a gente não está só. E isso nos deixa com uma última reflexão. E se esses pequenos acasos, esses encontros improváveis, esses caprichos atendidos, não forem sobre ganhar na loteria da vida? E se eles forem, na verdade, pequenos sussurros, lembretes, colocados no nosso caminho, só para nos garantir que, no meio do mistério que é viver, tem sempre alguém escutando?